Bora aprender a fazer um acabamento em tecidos planos que não precisa de overlock? Hoje a gente vai aprender a colocar viés sem o uso do aparelho, de forma manual, e é um acabamento que a gente faz somente com a máquina reta. Então eu tenho aqui já o meu tecido de algodão cru, que eu tô simulando como se fosse, né, uma peça aí que eu tô confeccionando, e aqui, ó, ele tá em duas partes, como se fosse a lateral aí de uma blusa. Eu uni as duas partes, né, então direito com direito, avessos pra fora, e passei uma costura com uma margem de 1 centímetro. Para esse acabamento, eu tô usando aqui, ó, um viés de 4 centímetros de largura, tá? E aí o comprimento é de acordo com a quantidade que você vai usar aí para aplicar na sua peça. Com essa medida aqui de 4 centímetros e um dos lados do viés, né, com o direito para baixo e o avesso aqui para cima, e um dos lados, pode ser tanto aqui na parte de cima quanto aqui na parte de baixo, eu vou vincar uma margem de 1 centímetro, exatamente como tá aqui, ó. Meu tecido, ele não tem direito e avesso, então eu escolhi um dos lados aqui para ser o meu avesso e vinquei aqui uma margem de 1 centímetro. Se o seu tecido tem direito e avesso, você vai fazer essa marcação aqui, ó, do lado avesso do seu tecido, tá? Então, direito aqui pra fora e aqui a parte do avesso eu faço esse vinco aqui. Vou posicionar o meu viés aqui, ó, com o direito para baixo e o avesso para cima. Então, o avesso aqui é onde tá aqui, ó, esse vinco. Eu vou posicionar ele bem rente aqui, ó, a beiradinha aqui da minha peça. Então, eu vou posicionar ele aqui e eu vou lá na máquina reta e vou passar uma costura com 1 centímetro aqui, ó, de margem. Então, a costura, ela vai passar exatamente em cima dessa primeira costura que eu fiz, porque aqui também tem 1 centímetro de margem de costura. Então, posiciono meu viés aqui, não precisa esticar, porque o viés, ele já tem elasticidade, se esticar vai ficar torcido. Então, só posiciona ele aqui em cima da peça e passa uma costura de 1 centímetro aqui pra gente fixar ele aqui na peça. Posicionei ele aqui, ó, a ponta aqui, ó, a lateral do meu viés vai ficar paralela à lateral aqui da minha peça, tem que ficar rente as medidas aí, não pode ficar um mais pra fora do que o outro. Então, posiciona um sobre o outro. Vou aqui, ó, e passo a margem de 1 centímetro para aplicar esse viés aqui na peça. Como falei, não precisa esticar. Tô usando aqui, ó, meu imã guia para eu respeitar essa margem de 1 centímetro. Ó, vai aplicando o viés. Acomoda bem ele na peça. E aplica até o final. E eu dou um retrocesso aqui na ponta. Agora, eu vou tirar ele aqui, ó, e vou cortar exatamente onde acaba aqui, ó, o comprimento aqui da minha peça, né, do meu tecido, eu vou cortar meu viés exatamente aqui. Pra não ficar, né, um acabamento tão grosseiro assim, porque tem bastante camadas de tecido, eu gosto de refilar aqui um pouquinho. Então, como a gente tem uma margem de 1 centímetro, eu vou refilar aí de 4 a 5 milímetros, tá? É pouca coisa. Refilei, tirei aqui, então, por volta de quase meio centímetros. E agora eu vou rebater aqui, ó, esse viés pelo outro lado. Então, aqui tá o outro lado da minha peça. Vou virar esse viés aqui, ó, acomodar bem ele. Vou puxar assim, ó, pra não ficar com nenhum excesso de tecido pro outro lado. E agora, com essa bordinha aqui, ó, daquele 1 centímetro que nós vincamos, eu vou posicionar ela exatamente paralela aqui, ó, a costura da aplicação do viés. Então, tá aqui, ó, a costura que nós aplicamos o viés, né? Então, eu vou pôr ela aqui, ó, lado a lado, colando, tá? Eu meio que tampo ela, mas não o suficiente para eu não conseguir enxergar, porque a costura que nós vamos passar aqui, ó, ela precisa ficar exatamente aqui, ó, bem na beirinha aqui do lado, né, contrário aqui da costura que nós acabamos de fazer. Então, ó, eu estico bem aqui, posiciono essa bordinha paralelo com a linha aqui da costura que nós fizemos, e aí agora eu vou e rebato aqui na máquina. Então, vem e passo uma costura bem aqui, ó, na bordinha da onde a gente fez o vinco. Ó, então, posiciona aqui a borda aqui, ó, do meu viés, bem paralelo aqui, ó, com a linha da costura da aplicação, e eu vou passando uma costura. Eu não escondo a linha aqui da costura, tá? Eu só acomodo o meu viés encostando nela aqui, ó, mas eu ainda consigo ver. E eu não estico também o meu viés para ele não ficar torcido. Então, eu só acomodo ele aqui por cima da costura, né, do lado da costura.
seguro firme aqui para não escapar, mas eu não estico ele para não torcer. E temos um viés aplicado manualmente. Olha só como fica aqui atrás, ó, a costura que nós rebatemos o viés fica bem aqui na beirinha. Por isso que quando a gente vira, né, o viés para cá e acomoda ele bem próximo aqui, ó, a costura, é justamente para isso, para aqui ficar bonito e para esse lado aqui também, ó, para a costura não escapar e ficar fora aqui do viés. Olha só como fica bonito. Esse lado aqui é um viés que eu apliquei com o aparelho, é assim que fica, e aqui sem aparelho. Eu prefiro o viés sem aparelho, porque como meu aparelho é de 3 centímetros, eu acho que fica muito distante da primeira costura de 1 centímetro aqui que eu uni as partes, né, do tecido. Esse aqui já fica bem mais rente, então acho que fica mais bonito. Então agora você já aprendeu mais um acabamento que você vai precisar somente da máquina reta e não tem a necessidade de usar o overlock. E já tem vídeo aqui no meu perfil ensinando a aplicar viés com o aparelho. Beijos!